João capítulo 20, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Até aqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui nesse tempo. Jesus acaba de cumprir o seu propósito que veio à terra, morrer na cruz e ressuscitar. Um pouquinho antes, no capítulo 20, há alguns encontros que a gente não vai relatar aqui, não é essa a palavra, mas tem a ver um pouco com o que nós vamos falar. Então, há alguns encontros que acontecem com Maria Madalena, com os apóstolos, a corrida de João e Pedro. João aqui no capítulo 20, ele relata uma corrida entre os dois para ver quem chegava antes. Aí João conta umas coisas engraçadas, tipo como ele correu antes de Pedro, tipo, imagino Pedro era mais gordo, então não conseguia correr tanto. Aí quando chegou, João não quis entrar, Pedro já meio grossão entrou, viu ali a roupa, as coisas da ressurreição de Cristo, e ali eles creram. Tudo isso está acontecendo ali. Há uma perseguição, Jesus foi perseguido, foi procurado. Então, toda a sociedade estava julgando aqueles homens. Aqueles homens eram rebeldes, aqueles homens eram considerados pessoas que estavam usurpando de outras pessoas. Então, todos que estavam com Jesus, seus discípulos, estavam sendo também acusados de usurpar ou melhor, denegrir o nome de Deus. Porque Jesus se dizia que ele era filho de Deus, e os fariseus e saduceus não aceitavam isso. Eles diziam que Jesus não era o Messias, e Jesus se intitulava o Messias. Naturalmente, seus apóstolos ou discípulos pregavam a mesma coisa, que Jesus era o Messias. Então havia uma perseguição acontecendo aqui. Primeiro pegaram Jesus, e a ideia depois era pegar os outros. Aconteceu um outro agravante, que Jesus ressuscitou, e aí o corpo dele sumiu. Os fariseus logo deduziram: eles foram lá e pegaram o corpo dele, para eles dizerem que o que ele falava era verdade, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Isso já estava combinado entre eles. Então eles também estavam com medo de os fariseus irem atrás deles, porque eles também estavam sendo acusados de roubo. Eles entraram lá e pegaram o corpo de Jesus. É assim que foi dita a história. Mas aí, irmãos, começa aqui o texto dizendo que então eles estão trancados, provavelmente numa casa, mas as portas trancadas, e diz a palavra que eles estavam com medo. Eu quis trabalhar esse texto hoje com você, compartilhar juntos, porque é algo que, às vezes não na vida cristã, mas aqueles que talvez vivem uma vida cristã, e por algum momento seu coração ainda está fraco na fé, não conseguiu se achegar tanto a Deus, aceitar esse Cristo de verdade, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Ou talvez aqueles que têm uma caminhada com Cristo, mas que de alguma forma passam momentos e circunstâncias ruins, porque todos nós estamos sujeitos a isso nesse mundo. E o primeiro versículo diz então que esses apóstolos, discípulos de Jesus, aqueles caras que tinham curado pessoas, eram homens que tinham expulsado demônios, eram homens que, na questão espiritual, eles não tinham nada não deixavam nada a desejar. Há textos na Bíblia que você vê, a partir de Mateus capítulo 10, Jesus já os unge ali apóstolos. E dali em diante eles já começam a fazer a obra de Deus. É verdade que eles precisavam esperar Jesus ainda morrer, ressuscitar, todo o propósito ser cumprido, mas a partir dali eles já foram considerados apóstolos. Jesus já os chamou e já os abençoou ali. E nós estamos falando desses homens que escreveram a Bíblia, desses homens que são nossos referenciais de história cristã, mas são homens que nesse momento, após a ressurreição de Cristo, eles estavam trancados dentro de uma casa com medo. O que eu entendo quando eu li todo esse texto, irmãos, é que é provável que essas pessoas, esses discípulos, ainda não tinham crido em Jesus de verdade. É importante nós entendermos uma coisa: aceitar Cristo como Senhor e Salvador, aceitar Jesus, não é só um levantar de mãos. Foi um pouco do que nós falamos na semana passada.
Aceitar Jesus é crer de verdade. Quando eu olho na Bíblia sobre vidas que aceitam Jesus, ou sobre momentos de conversão, nós não vemos as pessoas fazendo um apelo: olha, você que deseja aceitar esse Senhor como Salvador da sua vida, vem aqui na frente que eu vou orar por você. E aí a pessoa vem na frente, e aí ora por ela, e faz ela repetir uma oração, ela aceitou Jesus. Nós não vemos isso no Novo Testamento. Nós vemos a palavra sendo pregada do Evangelho, Pedro, Tiago, João explicando sobre Jesus, o próprio Paulo. Mas quando ele termina o seu sermão, o que ele vira e faz? Você crê no Senhor Jesus? Sim, eu creio. Amém, tua fé te salvou. Quer se batizar já? Sim, eu quero. Então vamos batizar também. A preocupação de Jesus Cristo e dos apóstolos é em que as pessoas sejam salvas. Esse é o foco do Evangelho de Jesus. Jesus veio na terra para que as pessoas fossem salvas, ponto. Ele não veio para trazer uma profundidade para a igreja, não veio para trazer uma palavra espetaculosa e aquela coisa toda complicada. Jesus veio para salvar as pessoas. E as palavras dos apóstolos giram em torno de salvação. Eles pregam e oferecem: você crê nesse Senhor Jesus? Sim, eu creio. Pronto, está salvo. Eles não fazem um apelo, nada contra fazer o apelo. Não tem problema fazer o apelo. O que nós estamos querendo dizer dentro dessa palavra, irmãos, é que não é o levantar de mãos e não é dizer que eu aceito Jesus em meio a uma música de fundo bonita, em meio àquele momento todo melancólico, aí nós viemos e dizemos: eu aceito Jesus. Mas quando nós nos deparamos com a sua palavra, ou quando nós nos deparamos com o medo das circunstâncias do mundo, nós nos trancamos dentro de casa. Jesus chamou 12 homens que não tinham nada em si para oferecer, como Jesus nos chama também. E glória a Deus pela sua misericórdia e amor. Porém, conforme nós vamos conhecendo esse Jesus, todo dia nós o aceitamos, todo dia nós cremos nele. E essa passagem aqui, irmãos, revela homens que tinham tudo de Deus em suas vidas, que revelaram a unção de Deus através das suas mãos, que converteram pessoas. Antes disso, já há relatos de milagres na vida dos apóstolos. Porém, depois da ressurreição de Cristo, eles se trancam em casa com medo. Interessante também ressaltar que eles vão até o sepulcro para ver se Jesus estava lá, porque na verdade eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. E aí diz então que eles estão ali trancados no seu medo, e eu já trago isso um pouco para as nossas vidas, que nós precisamos nos avaliar nisso. Quantas coisas na vida nos traz medo? E uma coisa é prudência, outra coisa é medo. Medo de viver, medo de seguir em frente, medo de continuar. Vivemos crises de medo, como eu falava na semana passada, um pouco de crises. Crise de medo. E nós achamos que o nos trancarmos em nossa casa, que seria nosso coração, a gente se trancar dentro da gente mesmo, pode ser que a gente fique seguro. Mas a verdade, irmãos, é que nós nos ficamos mais ainda aprisionados daquele medo que nós já estamos sentindo. Os apóstolos ficarem presos ali, escondidos, não trouxe nenhum conforto para eles, pelo contrário, trouxe mais medo. E por que eles estavam com esse medo, cara, se era alguém que foi usado por Deus? Você vê a misericórdia do Pai. Eles foram e estavam com medo naquele momento ali, porque na verdade eles não entendiam ainda sobre a ressurreição de Cristo. Como você pode falar um negócio desse? Diz o texto então que logo depois da ressurreição, os discípulos estão ali trancados na sua casa, e aí Jesus aparece, e a primeira coisa que Jesus fala: paz seja convosco. Esse paz tem um significado maior do que o sentimento de paz que nós entendemos. Na Bíblia, o significado paz tem várias outras coisas, e uma delas significa ter tranquilidade com relação à salvação. Ou seja, eu entendo nesse texto, irmãos, um processo de cristão, eu entendo nesse texto um processo de vida de Jesus conosco. Ele nos encontra no medo, e isso independe até se nós já temos uma caminhada com Cristo ou não. Porque esses irmãos aqui tinham uma boa caminhada com Cristo. Acompanharam o ministério de Cristo e fizeram milagres como ele. E não foi suficiente para entender ainda
a ressurreição de Cristo. Então Jesus vem e diz, paz seja convosco. Primeira coisa que eu quero te dar é uma tranquilidade para a sua vida. Jesus entra ali no meio e diz assim para eles, olha, o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem ficar tranquilos, não precisam ter medo. Porque se vocês forem perseguidos e matarem vocês, vocês estão salvos, vocês vão para o céu. Então por que vocês estão com medo aqui trancado? Vocês andaram comigo, conheceram, viveram as mesmas coisas, viveram os milagres, então por que você está aqui desse jeito? Porque vocês estão aqui, um com medo, um com mais medo do que o outro, no mesmo lugar e cada vez mais com medo, porque houve um barulho e já fica ali, meu Deus, o que está acontecendo? Eu venho para dizer, olha, paz esteja com vocês, tranquilidade com relação à salvação. Você não precisa ter medo, porque eu sou o dono da vida, então se alguém puder fazer alguma coisa para você, ainda assim você vai estar comigo hoje. Jesus vem e derrama paz sobre aquelas pessoas, sobre aqueles discípulos. Esse encontro, irmãos, é um encontro que Jesus tem conosco. Quando nós estamos perdidos no nosso medo do mundo, perdidos no medo das circunstâncias, dos problemas, Jesus vem e diz, olha, eu tenho a minha paz a você. Cara, isso mais teve algo que aconteceu na minha vida que eu posso morrer amanhã. Mas se você recebeu esse Jesus na sua casa, como eles receberam aqui, ele está entrando e dizendo, olha, a minha paz vos dou. Mesmo que alguém possa fazer alguma coisa com a sua vida, mesmo que pelas coisas do mundo ou pelas circunstâncias, simplesmente você perca a sua vida hoje, você sabe que amanhã você está salvo. É isso que Jesus está falando para eles. Tirem esse medo, saiam de casa, destranquem as portas. Vocês não têm o que temer. É a primeira coisa que Jesus faz. Diz então o versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Depois que Jesus diz para eles, a minha paz vos dou, a paz seja com vocês. Jesus faz assim para eles, minha mão, o meu lado. As mãos é que estavam perfuradas pelos pregos na cruz. O lado é quando aquele soldado coloca a lança para ver se Jesus estava morto. Os apóstolos testemunharam isso. E diz a palavra que jorra água e sangue. Ali poderia ter vários significados sobre isso. Mas Jesus faz questão de, depois que ele derramou a paz sobre eles, depois que ele frisou, olha, fiquem tranquilos, vocês já estão salvos, não tenham medo. Olha aqui, sou eu. Eu ressuscitei mesmo. Fui eu que morri na cruz e eu ressuscitei. Olha minhas mãos furadas. Olha aqui meu corpo, Tinha as marcas de Cristo, as marcas da cruz no corpo de Cristo. E o que diz a palavra? Que aí os discípulos alegraram quando viram o Senhor. Ou seja, até aquele momento eles não reconheceram que Cristo era Cristo. Até aquele momento eles não acreditavam que Deus, que Jesus tinha mesmo ressuscitado. Até aquele momento, irmãos, na minha opinião, eles não eram convertidos de verdade. Talvez eles aceitaram Jesus no apelo. Mas eles não compreendiam sobre a cruz. Quer ver a prova disso? No texto de João capítulo 20, o versículo 8. Nessa corrida de João e Pedro, olha o que João relata. Depois, o outro discípulo, que ele está falando de Pedro, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Aliás, está falando dele mesmo, de João. E o versículo 9. Abre um parênteses. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. João diz que ele até viu e creu, ele nem responde por Pedro. Os dois entraram, viram as coisas ali, ele diz, olha, ele usa o outro discípulo como uma segunda pessoa, mas ele está falando dele. O outro discípulo entrou depois, viu e creu. Ele está falando dele. Porém, é interessante que ele abre um parênteses e diz, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, nós entendemos que os discípulos estavam aqui, em casa, trancado e com medo, porque eles não haviam compreendido a ressurreição de Cristo. Então, eles não haviam compreendido o que era a salvação de Jesus. Continuando aquilo que nós estamos falando na semana passada, irmãos,
não dá para uma vida cristã, e uma coisa é ter problemas e dificuldades, porque quando Jesus disse que derrama paz, ele não estava dizendo assim, olha, está tudo resolvido, vocês podem abrir as portas agora, ninguém vai perseguir mais vocês pregam o que vocês quiserem, fiquem à vontade, e ainda vão aqui vir elogiar vocês pelo que vocês estão fazendo. Jesus não falou isso. Jesus disse, a paz esteja com vocês. Ou seja, os problemas do mundo, as coisas que estavam fora da casa e das portas, iriam continuar do mesmo jeito. Mas havia algo sendo derramado sobre o coração deles que tornava-os diferente. E no momento que eles compreendem Cristo, através das marcas e da lança que foi colocada no corpo de Jesus, eles se alegram. Nós estamos falando de homens e mulheres que estavam com medo, trancados em casa, e de repente eles se alegraram. E o que precisou para eles se alegrar? Os problemas serem resolvidos? Não, Jesus mostrar as suas marcas. Então, irmão, fica claro que aquele que compreende a cruz de Cristo, que aquele que entende as marcas nas mãos e no corpo de Cristo, aquele que entende a ressurreição de Jesus e a salvação, esse se alegra, mesmo que ele viva num mundo difícil e cheio de problemas. O que aconteceu com esses homens aqui é que a visão deles mudou. Eles não estavam olhando mais o seu redor, o seu real, mas eles estavam olhando algo espiritual. Naquele momento algo foi transformado no coração deles de verdade. Porque eles viram, olha, esse Jesus ressuscitou mesmo. A gente até então não acreditava, não entendia dentro das Escrituras, mas nós estamos vendo as suas marcas. E João não deixa de relatar no versículo 9 que eles não acreditavam ainda com base nas Escrituras. Porque talvez eles imaginavam, talvez eles suponham, era uma suposição, pode ser que sim, pode ser que não. Será que Jesus ressuscitou? Será que roubaram o corpo? Imagine a dúvida que eles estavam vivendo. Nós vamos ser acusados, estavam ali com medo. Quando Jesus entra e derrama paz sobre eles e mostra suas marcas, eles se alegram. Então, irmãos, fica claro do que nós estávamos falando na semana passada e falamos hoje, que não dá para compreender uma vida cristã vivendo em crises. Nós podemos compreender alguém que aceitou Jesus ter os problemas, talvez bater o medo à porta, mas quando ele lembra que a paz de Jesus está sobre o coração dele, mesmo que venham as tribulações e as ondas mais altas, ele fica tranquilo porque ele sabe que Jesus está no controle de todas as coisas. E que se algo acontecer de ruim, ele sabe que vai ser melhor ainda porque ele vai estar perto do papai. Porque ele tem certeza da salvação, ele tem certeza da cruz de Cristo. Então aceitar Jesus não é levantar a mão no apelo. Aceitar Jesus não é chorar de emoção num momento onde vem uma palavra bonita e com uma música de fundo normalmente. Aceitar Jesus é quando nós cremos no nosso coração. O que eu acredito sobre salvação hoje, dentro dessa palavra e dentro do que eu tenho lido na Bíblia, que nós somos salvos enquanto nós cremos. Ponto. Todo dia eu estou aceitando Jesus, porque todo dia meu coração está crendo nele. Não que eu aceito as suas palavras, vou pensar se eu vou aceitar, não é isso. Porque nós somos pecadores, e às vezes Jesus dá uma direção para nós, e às vezes nós acabamos pendendo para o lado errado, porque nossa carne é fraca. Eu estou dizendo que todos os dias eu levanto e digo, eu creio no Senhor Jesus, eu creio em suas palavras, e eu quero fazer a sua vontade. E eu posso estar passando qualquer momento difícil, porque eu sei que a paz dele está sobre a minha vida, e eu sei que eu posso caminhar e continuar. E enquanto eu viver, eu vou viver bem, feliz, porque Jesus está comigo, mesmo que eu veja problemas. E quando eu morrer, eu sei que eu vou estar com Ele no céu, então vai ser melhor ainda. Isso é viver feliz. Isso é a felicidade que as pessoas procuram. Só que você sabe, irmão, quanta gente já falou sobre isso, quando você já deve ter ouvido, que as pessoas procuram felicidades aqui e lá, e tentam substituir por coisas, e nunca vai conseguir. Porque esse vaziozinho do coração do homem que estava aqui na vida deles, esse vazio de medo que estava no coração deles aqui, só foi preenchido quando Jesus mostrou as mãos e o lado do corpo. Só foi preenchido quando eles entenderam a graça de Jesus. E eles se alegraram. O medo se transformou em alegria. Continuando o texto,
Versículo 21 diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Espera aí que agora aconteceu um negócio diferente aqui no texto. Jesus ofereceu a paz, mostrou as marcas, e eles receberam essa paz e se alegraram. Do medo foi transformado em alegria. O versículo 21 diz que Jesus novamente ofereceu uma paz. A primeira paz não serviu? Será que Jesus não tinha tanta fé? Só que com a paz que ele oferece, ele não mostra agora as marcas e nem o lado do corpo. Ele diz outra coisa. Versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Esse é o segundo processo. É a segunda paz que Jesus derrama. A primeira paz ele derrama por uma certeza de salvação. A primeira paz ele derrama em meio ao medo, em meio às crises do mundo. E aí ele derrama uma paz onde a pessoa, mesmo sabendo que ela vai viver aqueles problemas, ela destranca a porta e sabe que ela pode caminhar e viver feliz. E se alegra, porque ela conheceu uma graça especial. Mas há uma segunda paz que Jesus derrama aqui, e ele já derrama a paz e fala o que é. Ele diz: eu derramo essa paz sobre vocês, paz esteja com vocês de novo. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Isso não era só para os apóstolos, era para nós também. Jesus aqui, irmãos, está oferecendo uma outra paz, e com essa paz ele está dizendo que ele está nos enviando para levar o Evangelho como ele enviou, como ele foi enviado. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Como o Pai enviou Jesus? Disse: olha, desce lá, morre na cruz por aquelas pessoas, ama a vida delas, prega a minha palavra, prega meu amor, revela a graça sobre a vida das pessoas e traz a minha palavra, não só na cultura de Israel, mas eu quero atingir todos os povos, e Jesus fez isso. Jesus vira e diz agora para os apóstolos: eu derramo uma outra paz sobre vocês, uma paz que vai fazer vocês saírem do lugar de conforto e ser enviado por como eu fui enviado. Eu agora tenho autoridade para fazer isso, envio vocês para fazer a mesma coisa. E Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. Por que eu recebo o Espírito Santo então? Porque Jesus quer nos enviar. O que eu entendo desse texto, irmãos, é que eu não vou receber um dom do Espírito Santo, eu não vou ser cheio do Espírito Santo simplesmente para satisfazer o meu coração. Porque o que satisfaz e já me alegra é o dia que eu recebi Cristo como Senhor. Isso já transforma o meu medo em alegria. Agora, o que me faz ser cheio do Espírito Santo através de Jesus Cristo, o porquê que Ele vai derramar o Espírito Santo sobre nós e que seja de diferentes dons, é porque Ele está nos enviando da mesma forma que Ele foi enviado por Deus. E você sabe o que eu não estou dizendo de deixar todas as coisas da sua vida, deixar a sua família, deixar o seu trabalho e ser enviado por Jesus. Você é enviado por Jesus aonde você está, é isso que Jesus está falando aqui. Até porque não tinha só os apóstolos nesse lugar. Tinha mulheres, tinha crianças, tinha outras pessoas aqui, familiares, que estavam nessa casa junto também. E Jesus vira para todos, não fez distinção aqui. Olha para os discípulos e diz para todos os discípulos, não só apóstolos: eu derramo o Espírito Santo sobre vocês. Tenham a paz, porque eu envio vocês, como Deus me enviou. Irmãos, nós precisamos falar do Evangelho. Nós precisamos revelar o Evangelho através de nós. E não jogar essa obrigação ao pastor, ou ao evangelista, ou ao missionário. Mas nós, aonde nós estarmos, aonde nós estivermos, ali nós sermos enviados de Deus também. Porque se eu falar para você, pense em 5 segundos ou 10 no máximo, em alguém que você tem alguma relação na semana, que seja profissional, que seja familiar, que não conhece Jesus. Todos nós aqui vamos ter.
que talvez esteja desviado, que talvez esteja longe do caminho do Senhor. Deus te chamou e derramou o Espírito Santo sobre você, e vai te encher com o Espírito Santo quando você entender que você tem essa paz para também ser enviado. É interessante que Jesus já dá a paz antes que alguém levante e diga assim: Senhor, mas eu tenho tanto medo de falar, eu tenho tanto medo de expressar, eu não sei qual vai ser a reação. Antes que nós falássemos alguma coisa para dar uma desculpa para não fazer, Jesus diz: a minha paz vos dou. A paz esteja com vocês. De novo, não, aquela primeira paz era com relação à sua salvação. Essa segunda paz é com relação ao seu chamado. É com relação a brilhar e a falar do amor de Deus. Tanto é que depois que ele derramou o Espírito Santo, ele diz algo para eles. 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, e pecado aqui seria alguma coisa que a pessoa faz de errado, de ruim, com relação a você. O que Jesus está falando nesse texto, meu irmão, nesse último versículo, é sobre perdão. Então nós estamos indo do medo para o perdão. São coisas diferentes, talvez, mas que no final caminham da mesma forma, porque a pessoa que vive em crises de medo, se tranca na sua casa, no seu coração, com as suas mágoas e fica ali, na verdade o que ela tem muitas vezes é falta de perdão. E Jesus não deixa de dizer: olha, meus irmãos, eu dei a paz sobre vocês, eu derramei o Espírito Santo sobre vocês, mas vocês têm a escolha de perdoar, porque se vocês não perdoar, vocês também não serão perdoados. Todavia, se vocês perdoarem, seus pecados também serão perdoados. Prova disso é o texto onde fala sobre a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Jesus está dizendo sobre o perdão que eu tenho de Deus, é o mesmo perdão que eu derramo sobre o outro. A parábola que Jesus conta sobre o homem que devia 50 para o rei, e aí o rei vai lá e perdoa a dívida dele, porque ele fala que não tem como pagar. Mas quando ele sai na rua e tem lá alguém devendo para ele 5, ele não perdoa a dívida e manda prender aquele homem. Quando o rei fica sabendo, ele manda prender aquele homem que fez isso e diz: por que você não perdoou? Eu perdoei você 50 e você não teve a capacidade de perdoar 5 daquele homem. Prendam ele e levem toda a sua família. Isso é uma parábola que Jesus conta, mas é um exemplo do que ele está falando. Nós não perdoamos a dívida do irmão, às vezes de 1, 2 ou 5. Mas Deus perdoa a nossa dívida, às vezes de 50, 500, 1000. E a dívida aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de pecado, de problemas, de situações que a gente tem na vida. No final, irmãos, o que eu vim falar é sobre perdão. Porque a gente tem 2 aspectos de pessoas aqui, hoje e nesse texto. A pessoa que não conhece as marcas de Cristo e vive em suas crises de medo e de circunstâncias da vida. Porém, aquele que conhece as marcas de Cristo recebeu o Espírito Santo até, mas ele não consegue perdoar e aí ele não é perdoado. Nós precisamos perdoar mais. Jesus aceita que nós somos pecadores. Você pode talvez morrer no pecado que você vai para o céu se você crê em Jesus de todo o seu coração. Que a gente não sabe, você não vai estar santo o tempo todo, né? Não tem jeito. Acabou de contar uma mentira, pá, bateu o coração, morreu. Fui para o inferno, cara? Claro que não. Você crê em Jesus, se você o aceitou como Salvador, você vive assim. Não, pensou? Acho que algumas pessoas têm essas dúvidas, né? Cara, mas e se eu estiver lá e de repente eu fiquei com raiva de alguém e eu morrer naquele momento? Eu vou para o inferno? Claro que não. Não valeu de nada o que você cria no seu coração, não valeu de nada tudo que você fez naquele dia, naquela semana ou naquele mês. O que nós estamos falando é de crer de verdade. O Senhor conhece o nosso coração. Mas, irmãos, nós pedimos o perdão de Deus e nós não perdoamos. Nós pedimos o perdão de Deus de uma dívida enorme, e a nossa dívida era enorme. E nós não perdoamos uma dívida pequena do irmão, uma fala, uma palavra, uma atitude. Ah, você não sabe o que aconteceu. Não sei mesmo. Mas eu sei de um Jesus que falou aqui,
que se você perdoar o pecado do seu irmão, o seu pecado também será perdoado. Então, irmãos, não há objetivo de o Espírito Santo encher o nosso coração, porque Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Mas se eles não perdoarem os seus irmãos, eles vão voltar para suas casas, trancar as portas e viver no mesmo medo que eles começaram a viver. E no final, eles não entenderam a crucificação de Cristo e não aceitaram e não receberam o seu Espírito Santo de verdade. Isso é uma escolha nossa. Então, que em nome de Jesus, nós possamos perdoar. Amém? Se talvez você sabe no seu coração, e isso é uma coisa meia, não é profecia, mas não tem jeito, né? Se eu perguntar aqui, quantos de alguma forma tem alguma tristeza com alguém aqui? Quase todo mundo vai levantar a mão. Dizer, olha, o cara, este é um profeta de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, irmãos, nós precisamos ser sinceros com Cristo e entender realmente as suas marcas. Eu creio que da mesma forma que Jesus apareceu aqui para os discípulos, e ele teve que aparecer para eles entenderem, se você ler o restante do texto, fala sobre Tomé. Alguém que pediu para ver Jesus e pegar nas suas mãos para ver se realmente Jesus tinha ressuscitado. O próprio João relata que eles não criam pelas Escrituras. Nós temos toda a graça relatada. Jesus vem, morre na cruz, ressuscita, nós temos esse relato. Nós temos a sua ascensão, a hora que ele sobe para o céu. Nós temos a igreja sendo iniciada e formada para nos atingir. Aí Atos, e vai embora, e os apóstolos, e vem Paulo, e vai vindo, e Hebreus e tal, e chega até Apocalipse para saber o que vai acontecer no fim. Para saber o que já está acontecendo hoje, que já é início do fim. E tudo que Jesus queria é que nós fôssemos como Ele é. Pelo menos perdoar os nossos irmãos como Ele nos perdoa. Então eu queria orar junto com você sobre isso. Para que Deus nos dê graça, perdão, para que a gente possa sair do quarto de medo e perdoar os nossos irmãos.